Vamos admitir que você é uma pessoa ansiosa? Vamos falar sobre ansiedade nesse vídeo? Por que eu tô gravando esse vídeo? Ontem eu fui num aniversário e eu encontrei uma pessoa que estava compartilhando comigo o nível de ansiedade dela. Nós estávamos num aniversário, numa mesa, num lugar super agradável, e essa pessoa chegou até a mim falando que tinha acabado de ter uma crise de ansiedade. E aí eu dei diversas dicas na mesa, dicas do que eu estava fazendo na minha vida para controlar a minha ansiedade, porque sim, não vá pensando que eu não tenho ansiedade, que eu sou uma Buda, não. Já faz algum tempo que eu tenho percebido os meus níveis de ansiedade e tenho estudado também sobre isso, encontrando maneiras para controlar isso. E eu quero ajudar você que está me assistindo, que tem um alto nível de ansiedade, porque afinal o Brasil, ele é o primeiro país do mundo inteiro com maior nível de ansiedade, então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, porque são coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia e mudar completamente o seu estado emocional e conseguir de fato controlar essa ansiedade e fazer movimentos para que você não tenha mais essas crises que a gente sabe que é muito ruim. Eu já passei muitos anos da minha vida sem crise de ansiedade, mas eu confesso que eu já passei por um processo de burnout que se iniciou com essas crises de ansiedade, né? Isso porque eu era terapeuta, eu ajudava as pessoas com essa questão da ansiedade, mas de fato eu nunca tinha vivido isso na pele. E depois que eu vivi isso na pele, eu nunca mais consegui esquecer do que é essa sensação de não conseguir respirar, de ter crise de choro, de ter enjoo, de sentir o coração batendo a mil, de ficar tremendo o corpo inteiro e de ficar nesse transe durante alguns minutos com o seu corpo completamente em pane. Então fica nesse vídeo, porque o que eu vou te falar pode ser extremamente importante, são coisas que você pode aplicar a começar de hoje na sua vida. E eu vou falar com base na minha experiência, com base naquilo que eu já estudei e também com base nessa conversa fresca que eu tive ontem com essa pessoa, tá? Uma das coisas que eu faço quando eu percebo que eu estou com um alto nível de ansiedade é perceber sobre o meu comportamentos nas ações diárias. Sabe quando você está querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Juro para vocês que essa pessoa que eu estava conversando ontem, ao lado da esposa, a esposa estava comentando que ele escova o dente e quer amarrar o cadastro ao mesmo tempo. E ele já se pegou, pasmem, ele já se pegou fazendo o número 2 no banheiro enquanto fazia o almoço, enquanto comia o almoço. Ele estava comendo e indo ao banheiro no mesmo momento. E é exatamente isso que a gente faz muitas vezes na nossa vida, né? Nós vamos lavar uma louça assistindo um vídeo. Nós vamos arrumar o quarto e querendo arrumar o quarto e organizar aquilo e enviar uma mensagem para aquela pessoa e eu lembrei do lixo e você acaba não finalizando nenhuma atividade porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí você abre o computador para trabalhar, mas aí você responde uma mensagem enquanto você paga um boleto e aí você olha uma notificação e entra lá no seu Instagram. Então, esses movimentos onde você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo é uma questão interessante para você colocar no seu dia a dia. Se desafiar a quando você fizer uma coisa, fazer apenas aquela uma coisa. Eu vou trabalhar, então eu ligo o meu computador, eu afasto o meu celular, posso deixar o meu celular em outro cômodo e eu faço apenas uma atividade. Vai dizer que você nunca ligou o computador e foi fazendo 3 atividades ao mesmo tempo? Isso é o que mais acontece. Essa é a verdade, fazendo 3 atividades ao mesmo tempo. Então, para você melhorar esse seu nível de ansiedade, você vai se desafiar a fazer uma atividade por mês. Ou por mês, ó, por vez. E outra, não ficar nesse movimento de querer fazer as coisas rápido o tempo inteiro. Sabe quando você já acorda e fica, ai meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Aí você levanta correndo, pega a roupa, já vai escover seu dente, aí faz assim com o cabelo, bota o brinco. Cara, que agonia é essa? Respira, ó. Vou arrumar meu cabelo, vou colocar meu brinco, vou escovar meus dentes. Você já reparou a velocidade que você provavelmente está escovando os seus dentes? Juro pra você, que eu já vi pessoas próximas de mim escovando o dente assim, ó.
cuspir na água, parecendo que tá na velocidade 2x. Tá entendendo? Calma, respira. Faz as suas coisas com calma. Não precisa sair correndo dentro da sua casa. Correndo. Tudo bem, às vezes você está atrasado e você tem que realmente fazer esse movimento de ir mais rápido um pouco. Mas e quando você não está atrasado? Mas e quando você simplesmente acorda e já acorda no 220? Então, tranquilo e faça uma atividade a cada vez. A segunda dica é para você usar essa velocidade 1x em todos os aspectos da sua vida, inclusive nos vídeos que você assiste aqui no YouTube. Comenta aqui se você está assistindo esse vídeo no 1.5 ou no 2.0, porque é o que a maioria das pessoas fazem. Ouvir os áudios no 1.5, no 2.0. Como seria você hoje começar a colocar tudo no 1x? Tanto os seus comportamentos, quanto o consumo que você está fazendo dos conteúdos, por exemplo, aqui neste vídeo, tá? E já falando em consumo, vamos para este terceiro ponto, que seria: olhe como você está consumindo a dopamina barata. O celular, a televisão, o computador, todos esses aparelhos eletrônicos, toda essa dopamina barata que você usa impacta diretamente no seu nível de ansiedade. O que eu fiz para controlar o meu tempo de tela? Para controlar essa minha dopamina? Eu limitei o meu celular. Se você tem um iPhone como eu, é assim que funciona. Se você tem um Samsung ou alguma outra marca, pesquise para saber sobre, tá? No iPhone tem uma opção de você colocar, ativar uma opção para você ver quanto tempo você fica no celular por dia. E pasmem, teve uma época na minha vida, assim quando eu iniciei esse movimento de cronometrar o tempo que eu estava usando o meu celular, eu tinha por média diária 13 horas de celular, minha gente. Como é que uma pessoa vive 24 horas e 13 horas é no celular? WhatsApp, YouTube, Instagram. Eu tinha 13 horas por dia em média, e aí eu consegui abaixando isso com o tempo. Então eu abaixei depois para 10 horas, depois foi para 7 horas, e aí hoje eu limito o meu celular nas configurações para apenas 4 horas de uso. Passou desse horário em cada rede social, já era, o meu celular trava. Tem como eu tirar essa opção? Tem. Mas você pode limitar o tempo que você quiser. Se você quiser apenas 1 hora por dia no Instagram, você vai limitar lá no seu celular 1 hora por dia no Instagram. Mas é interessante você perceber e ter consciência do quanto você está permitindo que essa dopamina barata, ela de fato domine a sua vida. Porque o tempo de celular é um tempo de vida que você está perdendo. É um tempo com seus filhos, é um tempo para atuar no seu propósito, é um tempo de lazer, é um tempo para ler um livro. É um tempo que você está perdendo na sua vida para ficar consumindo conteúdo. Legal você estar consumindo aqui esse vídeo. Inclusive, deixe o seu like, inclusive compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você percebe que vai contribuir. Mas perceba, tudo existe um limite. E esse limite é você que vai começar a dar. Porque se você está num espaço onde você está viciado em dopamina, você precisa tirar para diminuir a sua ansiedade, tá? Outra coisa é começar a fazer exercícios de respiração e meditação, que é extremamente importante. Você parar por algum momento no seu dia para simplesmente colocar a sua atenção na sua respiração, fechar os olhos e conseguir se abster de todo mundo, ficar por alguns minutos com os olhos fechados ou sequer dos olhos abertos e respirar, isso vai fazer com que você se autorregule. Tem diversos exercícios de respiração que você pode pesquisar no YouTube que vão te auxiliar exatamente nessa questão da ansiedade. E as meditações
também são muito importantes. Se você não consegue ainda parar e ficar meditando, você pode fazer uma meditação guiada. Eu mesmo vou disponibilizar aqui embaixo algumas das minhas meditações para você conhecer, que são meditações onde você pode colocar um fone de ouvido e entrar num caminho onde você vai limpar a sua mente e entrar em outra frequência, entrar em outro espaço, para você se abster daquele fluxo de pensamentos que normalmente a ansiedade faz com que as pessoas tenham. É um fluxo muito intenso de pensamentos na qual você não consegue observar as pequenas coisas diárias na sua vida. Isso pode estar interrompendo, por exemplo, a tua vida profissional, fazendo com que você atropele os processos. Pode estar fazendo você ser uma pessoa extremamente impaciente dentro do seu relacionamento, ao ponto de estar afetando a qualidade do teu relacionamento devido a tamanha ansiedade que você vive, se tornando uma pessoa ranzinza, impaciente, cheia de questão emocional, na qual simplesmente uma respiração pode te ajudar. E falando nessa questão também de respiração, essa questão de parar, de relaxar, é extremamente importante você perceber como está a qualidade do seu sono e a tua rotina de sono. O que eu faço antes de dormir? Você fica no celular antes de dormir? Você fica assistindo televisão para dormir? Você acha mesmo que isso vai diminuir a sua ansiedade e vai ajudar com que você durma de maneira mais fácil? Óbvio que não. Largue o celular 1 hora antes de dormir, meia hora antes de dormir, porque esse hábito do celular às vezes é só para olhar as coisas, não tem ninguém para responder. Então, tire o celular, usa um óleo essencial. O óleo essencial, por exemplo, de lavanda, é extremamente beneficiador. Você pode usar para dormir também durante o dia. Ou usar alguma medicação que vai ajudar, né? Medicação não, um fitoterápico, né? Eu indico muito o Passiflora, que você pode ir na farmácia e pegar. É algo natural, que vem do maracujá, que serve para ansiedade leve. Caso você ainda não perceba que está no nível realmente de tomar uma medicação, de procurar algum profissional, tente fazer isso se autorregulando antes de procurar um profissional, porque sim, às vezes você vai ter que de fato procurar algum profissional para te ajudar isso de uma maneira mais profunda, através de uma terapia ou de um psiquiatra para te receitar algum remédio. Não negligencie os sinais. Não tente resolver tudo sozinho quando você não está dando conta de resolver tudo sozinho e você já viu que você está com ansiedade lá em cima, tá? E você vai regular a tua rotina de sono. Existem exercícios de respiração, tá? Eu, por exemplo, quando eu percebo que estou com um fluxo muito alto de pensamento, eu tenho técnicas que eu ensino dentro da minha mentoria Liberte-se, por exemplo, para sair desses pensamentos que muitas vezes não são nossos. E eu também uso uma técnica de respiração que é 4-7-8. O que é essa respiração de 4-7-8? Eu inspiro em 4 segundos, prendo o ar em 7 segundos e solto o ar pela boca em 8 segundos. Isso vai fazer com que o seu corpo diminua a sua frequência cardíaca, fazendo que em até 2 minutos você pegue no sono. E determinar também qual é o horário que você vai dormir, porque a ansiedade ela pode estar causando insônia. E quando você não dorme bem, você não dá tempo do seu corpo recuperar. E as pessoas ficam nesse looping do sono durante meses. E é exatamente às vezes essa falta de descanso do seu corpo que te mantém nesse looping. Então você regular o teu sono é um dos passos. Determine um horário para você dormir, um horário para você deitar na cama, fazer uma rotina noturna, seja a respiração, um óleozinho de lavanda ou ler um livro para acalmar a sua mente, porque é comprovado cientificamente que a leitura ela acalma, por isso muitas pessoas gostam de ler livro antes de dormir, porque vai dando aquele sono. Isso realmente acontece, então é interessante, você pode incluir a leitura na parte da noite. E determine também o horário para você acordar, para que com o tempo
você se acostume e dê tempo de descanso para o seu corpo, tá? Então aqui nós falamos sobre várias dicas, falamos sobre você diminuir a sua velocidade 2x para 1x, diminuir o seu tempo de tela de celular e ter consciência disso, buscar ajuda profissional para você sair desses movimentos, procurar fitoterápicos ou óleo essencial, regular o teu sono, meditar, respirar. Tudo isso vai fazer com que o seu nível de ansiedade ele diminua. E outra ferramenta que eu tenho usado muito na minha vida, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É interessante você perceber também qual é o seu nível de ansiedade e ter consciência sobre as suas emoções. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem essa ansiedade e a gente quer fazer 1001 coisas para você ajeitar essa sua ansiedade, né? E você quer fazer tudo de uma vez. Mas o que eu percebo é que é interessante a gente perceber um nível mais minucioso sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos níveis de como está o nosso sono, como está o nosso intestino, como é que são as nossas emoções no dia a dia. Eu comecei a traquear tudo isso, né? Tem pessoas que fazem diário, por exemplo, que é muito bom também você fazer diário, para você anotar, para você perceber o que está levando você de fato a ter esse nível de ansiedade. Quando a gente não sabe o que está causando ansiedade, a gente não vai saber mudar. Então, o seu nível de ansiedade, qual é? Qual é o seu gatilho? O que te fez entrar nesse nível de ansiedade? O que está passando na sua cabeça que está fazendo você estar ansioso ou ansiosa? Quais são as emoções que você mais está tendo aí no seu dia a dia que está fazendo com que você se mantenha nessa ansiedade, tá? Para isso, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu criei isso aqui para mim, né? Mas ficou tão bom que eu estou disponibilizando para as pessoas. Eu criei um planner para você fazer esse traqueamento, que pode ser de maneira diária ou de maneira semanal e também mensal, para que você tenha consciência de quais são essas emoções, de quais são os seus pensamentos que está passando na sua cabeça. Pô, tô tentando abrir aqui e não consigo. Pera aí, minha gente. Vou mostrar aqui para vocês algo que eu tenho usado bastante. É porque eu tenho duas versões, tá? Eu tenho a versão em inglês, que eu fiz personalizada para mim, para eu treinar o meu inglês. Tem a versão em português. Como eu tô aqui no meu iPad, eu só tô com a minha. Mas eu vou deixar o link aqui do Planner, caso você queira baixar para você usar, tá? Eu vou mostrar aqui a minha versão, mas é exatamente igual a essa que eu vou mostrar para vocês, só que tá em português, tá? Isso aqui é um visual da semana, mas também tem essa opção aqui diariamente, caso o seu nível de ansiedade seja um pouco mais elevado, tá? Então, só para você entender, esse daqui é a minha avaliação que eu faço, ó. Olha que bonitinho. Aqui nós temos algumas informações, tá? Nós temos aqui como tá o meu nível emocional, o meu mood da semana, né? Se eu fiquei mais triste, se eu fiquei mais alegre, se eu fiquei mais sorridente, então eu vou mapeando isso. Quais foram as minhas principais emoções daquela semana ou daquele dia? Quais foram as 3? Pô, foi tristeza, foi ansiedade, foi desânimo? O que foi? Para eu anotar e perceber, ter essa noção do que eu tô fazendo, da forma que eu tô me comportando, quais são as minhas emoções e o meu evoluir nisso, né? Tem aqui também o meu nível de autocuidado de 1 a 5. Quantas horas em média eu dormi, tá? Opa, aqui foi para outra ferramenta. Quantas horas de média eu dormi? Então aqui eu coloquei de 1 a 8 horas, porque você tá sabendo quantas horas você tá dormindo todos os dias? Você está traqueando isso? É importante. O nível de energia, o nível de estresse, o seu intestino, se ele foi normal, solto ou preso, o seu nível de ansiedade foi leve, foi moderada, foi intensa, tá? Insights da semana, então tudo isso eu comecei a mapear, tá? E tem outras ferramentas aqui também, tá? Tem as ferramentas da roda da vida,
É um planner mesmo, né? Tem até a agenda diária, mas é um planner de autoconhecimento, tá? Aqui também tem o checklist dos meus hábitos, tá? Porque os meus hábitos são extremamente importantes, então aqui tem manhã, tarde e noite. O seu nível de ansiedade muitas vezes é uma falta de planejamento que você não está tendo em relação à sua vida. Então é bom você planejar, tá? Tem isso aqui também, ó, que é o planejamento semanal de segunda a sábado, com as suas metas, com as anotações para você fazer. Tem o checklist, tem, enfim, diversas ferramentas aqui para você realmente praticar esse autoconhecimento, tá? Bom, mas foi isso. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo de hoje com alguns comportamentos que você pode mudar na sua rotina, para que você mude a sua mentalidade. É extremamente importante a gente olhar para a nossa ansiedade, tá? Tem muitas pessoas passando desafios emocionais, perdendo oportunidades, perdendo relacionamentos, perdendo dinheiro por conta da ansiedade. Então, não negligencie isso na sua vida. Não chegue no nível, assim como eu cheguei, de ter um burnout, de pifar completamente. Eu tive que demandar meses da minha vida para olhar para mim e voltar para o meu centro e poder realmente viver de uma maneira digna novamente. Não chegue nesse nível, tá bom? Um beijo para você. Espero que eu tenha contribuído. Deixe seu comentário aqui, o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo.